Bem, os dois livros que nós vamos ter como base para o estudo dessa manhã é o livro da série de aconselhamento bíblico, Como Amar Pessoas Difíceis, e também o livro do Vadislau, Aconselhamento Redentivo. Eu creio que algumas irmãs já podem ter tido contato com o livro do Vadislau, A Prática do Aconselhamento Redentivo, não é mesmo? Mas esse livro aqui, ele é aquilo que é a fundamentação bíblica, teológica de tudo aquilo que o Vadislau ele vai formular a respeito do ser do homem. Então esse é o livro fundamental. Quem quiser conhecer toda a teologia do Vadislau, tudo aquilo que ele trabalha no livro Coração e Sexualidade, o que ele trabalha até mesmo no livro Personalidade Centrada em Deus, ou a prática do aconselhamento redentivo, está nesse livro que é o fundamento e o desenvolvimento da teologia dele a respeito do ser do homem, e a gente vai usar isso um pouco na nossa aula de hoje. Para que a gente possa entender o material que a gente vai usar nessa aula, como eu disse anteriormente, e como amar pessoas difíceis, a gente vai entender um pouquinho do teólogo, e a Camila pode passar para o próximo slide, que foi o teólogo que formulou, que pensou e considerou a necessidade de se pensar em termos de aconselhamento bíblico, de olhar para a Escritura, de olhar para aquilo que nós podemos desenvolver enquanto teologia bíblica e aplicar isso no modo como nós lidamos com as pessoas, no modo como nós aconselhamos pessoas. Esse teólogo é o Jay Adams. Jay Adams é um pastor, teólogo americano, que no início da sua carreira, enquanto ele estava na sua igreja atuando dentro da área de aconselhamento, ele se percebeu muito frustrado pela condição que se encontrava ali na sua igreja local, e não apenas na igreja dele, mas em outras igrejas também. O fato de que muitos pastores estavam limitados e inaptos a aconselhar a sua igreja, porque tudo que se via era uma necessidade de apontar as pessoas para um tipo de tratamento especializado fora da igreja, com psicólogos, com terapeutas, e ele percebia que sim, algumas coisas talvez tenha-se de fato a necessidade de considerar o auxílio dessas realidades técnicas, mas ele percebia também que havia um limite de tratamento bíblico para essas situações, da qual impediam com que pastores e líderes e conselheiros pudessem lidar com situações complicadas a respeito do ser do homem, da limitação do homem, da própria realidade pecaminosa do homem, e que ele via que os pastores talvez precisavam pensar sobre isso mais profundamente e entender como eles poderiam se tornar aptos para tocar até nas situações ou nos meandros dos homens que pareciam difíceis e aquém da atuação pastoral ou de aconselhamento bíblico. O Jay, então, parte para um seminário que tinha o foco nessa área de aconselhamento bíblico. E para mais uma frustração dele, ele percebe que esse seminário também não oferecia um fundamento bíblico para lidar com essa condição. Era um seminário que ainda assim era voltado para questões fundamentadas no humanismo e numa percepção absolutamente centrada no homem, nas estruturas filosóficas e psicológicas já tanto conhecida pelo povo norte-americano. Então, o que o Jay vai responder, o que ele vai formular em resposta a isso, trazendo um ambiente de aconselhamento, de tratar de pessoas, de lidar com pessoas novamente para a igreja? Em resumo, e aí você pode ler comigo, ele propõe que o cristianismo não pode contemplar uma psicopatologia que prescinda de um entendimento bíblico dos efeitos da queda e da perversiva influência que o pecado exerce no psiquismo dos seres humanos. Ou seja, talvez traduzindo o que o Jay estava querendo dizer, ele disse que não pode haver uma realidade da psique humana que o cristianismo não tem uma resposta. Eu não posso considerar uma condição psicológica ou psicopatológica do ser humano que o cristianismo não possa atuar, que vá além daquilo que o cristianismo consegue responder. E prescinda significa isso aqui. Eu não posso considerar uma psicopatologia que prescinda, ou seja, que vá além daquilo que o texto bíblico, que o cristianismo consiga responder, até porque, sem dúvida nenhuma, nós sabemos que a queda afetou o homem
por completo. Ele vai tomando toda a conta de maneira pervasiva, ele vai influenciando toda a realidade do ser do homem. A partir dessa consideração de que sim, precisamos nos voltar para a Escritura e para o cristianismo para responder à totalidade do ser do homem e da influência do pecado no ser do homem, o Jay Adams, então, ele vai considerar o aconselhamento noutético. E aí eu peço que você grave isso e anote, porque isso vai ser importante para o modo como ele vai desenvolver o aconselhamento, que posteriormente vai ser chamado de aconselhamento bíblico. Em que termos o Jay Adams formula, uma abordagem bíblica a qual ele conceitua de aconselhamento noutético? Primeiramente, vamos entender o termo noutético e as raízes dessa palavra. A palavra noutético é derivada de uma palavra grega, amplamente utilizada no texto neotestamentário, que significa pôr em mente, formado de nous, mente, e de titeme, pôr. Apesar daqui, esse texto foi retirado de um livro, então ele está se referindo ao nous especificamente como mente. Quando a gente vai se deparar com outros textos bíblicos paulinos, em Romanos, em Coríntios, nós vamos perceber que a palavra nous, que aqui está designada como mente, também pode ser entendida como entendimento. Ou seja, não é apenas uma categoria de mente, uma categoria mental, mas é o lugar por onde passa toda a compreensão da realidade do homem. Todo o entendimento do homem a respeito de si, a respeito do mundo e a respeito de Deus. Então, a ideia aqui é um aconselhamento que passa pelo entendimento do homem, que passa por aquilo que o homem é no seu interior. Isso também é um dos significados que a gente pode entender quando a gente se volta para o texto bíblico de nous, de mente, de entendimento. É a interioridade do homem, é aquilo que o homem é por dentro do seu ser. Então, o aconselhamento noutético perpassa por esse caminho, por esse aconselhamento que passa pelo entendimento do homem. O uso noutético nos escritos paulinos sempre aparece estritamente associado a uma intenção pedagógica. O aconselhamento noutético seria então aquele que direciona, ensina, exorta e confronta o aconselhando com os princípios bíblicos. Então, o aconselhamento noutético aponta para um fato pedagógico de que é no entendimento do homem, passando por entendimento do homem, e não apenas por uma tentativa de comportamento externo, de comportamento moral, mas algo que realmente vai mudar a compreensão desse homem, a respeito de si, a respeito de Deus e a respeito do outro, ensinando, exortando e confrontando com princípios bíblicos. Sem dúvida, eu creio que cada uma de nós já esteve diante do momento ao qual a gente tinha muita certeza a respeito de alguma consideração do nosso caráter, da nossa personalidade ou de nossa opinião a respeito de algum assunto, sexualidade, casamento, namoro, igreja, relacionamento, o que quer que seja. E no momento em que essa conversa com alguém que era talvez o seu discipulador, ou o seu pastor, ou até uma amiga, no momento em que essa pessoa parou talvez de ter uma conversa baseada nas suas opiniões, mas ela pegou o texto bíblico e colocou ele diante de você, você não teve como recuar daquilo que a Escritura dizia, porque a sua mente, o seu entendimento foi constrangido, confrontado, ensinado pela Escritura. E esse é o ponto do aconselhamento noutético. É trabalhar os princípios bíblicos no entendimento do homem e não apenas em comportamentos positivos que podem gerar consequências positivas, como por muitas vezes a psicologia trabalha e outras correntes do tratamento do homem. Alguma pergunta com relação a esse ponto que foi trabalhado? Está claro? Todas as irmãs compreenderam? Tudo bem? Então eu vou seguir para o próximo ponto, que é a conceituação do homem. Quem é o homem? Como nós podemos entender a existência do homem com relação a si mesmo, a Deus e ao outro? E aí a gente vai usar a definição do Vadislau no aconselhamento redentivo. O homem é um ser criado por Deus de modo analógico, isto é,
criado segundo a imagem de Deus, de um Deus pessoal, trino, infinito e soberano, transcendente e imanente, justo e bom e redentor. O homem é pessoal, finito e dependente, imanente e autotranscendente até certo ponto também. Ele foi criado bom por Deus, mas caído e ainda assim redimido por Deus. Quando a gente estuda um pouquinho do Vadislau, a gente entende que toda a criação ela é teorreferente. Tudo está com relação a Deus. Os animais, as árvores, tudo o que foi criado, ele faz referência a Deus. Ele aponta para a realidade de Deus. Mas o homem, ele é singular naquilo que diz respeito ao modo como ele foi criado, analógico a Deus. Justamente por essa consideração pessoal. O homem de toda a criação é um único que é diretamente correspondente a Deus com relação ao seu ser, com relação a ser criado por Deus de maneira infinita. O homem não é eterno, ele não sempre existiu. Mas a partir do momento em que o homem é criado, a partir do momento em que alguém vem à existência, essa pessoa passa a ser um ser infinito. Isso é algo comunicável do ser de Deus ao homem. Ele também é um ser pessoal, um ser relacional, como é o Deus Trino. A queda afetou essas realidades, mas ainda assim a imago Dei, a imagem análoga de Deus nesse sentido ao homem, permanece. E a redenção entra para justamente colocar em ordem tudo aquilo que a queda com certeza, tenha embaçado no homem. Então, o que de suma eu quero que fique desse ponto aqui? Que nós temos um homem que é criado por Deus, a semelhança de Deus, é um homem que caiu e por isso teve a imagem de Deus manchada nele, mas não totalmente retirada. E que caminha em direção a uma transformação, a uma redenção, à medida que nós buscamos a semelhança em Jesus Cristo. Então, esse é o ponto fundamental. Vamos entrar agora para aquilo que é o tema da nossa aula. Pessoas difíceis. Introdução. Existem pessoas no meu mundo, no nosso mundo, que são difíceis de amar. Algumas delas estão determinadas a se autoproteger, difícil encontrar um caminho para se relacionar, para conhecer aquela pessoa, para estar diante da vulnerabilidade dela. Ela busca se proteger porque ela tem medo. Tem medo talvez de se abrir o outro, tem medo do que o outro pode pensar a respeito dela se ela de fato se mostrar como ela é. Qual a opinião que aquela pessoa vai ter de mim? Será que o meu marido? Será que a minha amiga? Será que o meu discípulo ou a minha discípula vai me continuar a me ver, a me olhar da mesma forma, se eu me mostrar da forma que eu realmente sou? Então são pessoas determinadas a se autoproteger. São irritadiças e estão constantemente na defensiva. Nunca é sobre um compartilhamento, é sobre eu e você. É sobre eu versus você. É sobre a minha opinião versus a sua. É sobre a minha perspectiva sobre essa situação, essa conversa que estamos tendo e a sua. Nunca um caminho que podemos trilhar junto, mas sempre algo da qual eu estou em batalha, eu estou me defendendo. O que você falou me ofendeu. O que você falou, isso foi um recado para mim? Se talvez você está querendo dizer alguma coisa, você está querendo dizer que talvez eu sou uma pessoa, não sei, impaciente. O que você está querendo dizer com isso? Então, é uma pessoa que está a todo momento irritada com a situação a qual ela se vê e também na defensiva. É preciso apenas uma coisinha de nada para que essa pessoa exploda. Aquela situação do dia a dia, aquele almoço que não sai na hora, ou então aquele momento em que você não chega no horário, ou então aquele momento em que talvez você está tentando fazer alguma coisa e aquilo simplesmente não sai do jeito da pessoa. E logo isso é um movimento de explosão, talvez atrapalhando e deixando o ambiente até ruim para se estar. Depois que essa situação acontece, não consegue mais ali um caminho de conversa, de diálogo e de compartilhamento do dia com aquela pessoa. Ou então elas atacam verbalmente e então se afastam emocionalmente e às vezes fisicamente.
eliminando todas as chances de comunicação. É aquela pessoa que depois que traz a ofensa, ela saca que ela ofendeu, mas ela não vai na direção da resolução, ela se afasta emocionalmente, ela se pune por ter dito o que não era para ter dito, por ter feito o que não era para ter feito, e ela se afasta e impede com que você ou com que o outro venha encontrar um caminho de redenção, de reconciliação, porque ela não quer falar, ela não quer se encontrar e ela não quer encontrar um caminho de resolução para aquela situação. Ou então, parecem ter sempre o prazer em sabotar cada interação. Então, a maioria das conversações terminam tristemente, com ressentimentos de ambos os lados. Toda tentativa de trazer um diálogo sobre um filme, sobre algo que se viu, sobre algo que se aprendeu, sobre um culto ou sobre qualquer coisa, é sabotado. Porque a pessoa não dá continuidade ao assunto, ela corta. Ah, sim, legal. Ela não está com nenhum desejo de nutrir um relacionamento direto. E é óbvio que eu estou falando aqui sobre várias realidades relacionais. Casamento, amizade, irmão, amigas, irmão em Cristo, todas essas realidades relacionais. E também existe o tipo de bisonho, que se lastima pela vida, sempre olhando o lado negativo das coisas. Elas parecem e incessantemente discutem cada detalhe melancólico de suas vidas, jogam um balde de água fria em cada conversa. Francamente, eu me canso de todas elas. Olhando para cada ponto que nós discorremos aqui, eu quero acreditar que você apenas não lembrou de uma pessoa, mas talvez se viu em alguns pontos. Talvez se identificou como a pessoa que parece ter prazer em sabotar algumas conversas quando você não está tão afim de conversar. Quando não é interessante para você estar naquela conversa, já que talvez você não esteja num dia tão bom. Talvez você tenha se visto como uma pessoa bizonha, que lamenta por cada detalhe da sua vida que não está como você queria e é incapaz de trazer para o seu relacionamento de maneira contínua uma perspectiva de ação de graças pelo Senhor, mesmo diante das dificuldades. Enfim, os outros pontos que colocamos aqui. E como nós lidamos, às vezes, com as pessoas difíceis da nossa vida? Ignoramos as mensagens no WhatsApp, fazendo de conta que não as leu, ou que então as leu, mas não responde satisfatoriamente. Não permitindo que os olhares se cruzem no trabalho, na faculdade e, por que não, até mesmo na igreja. Outras vezes, tenta conduzir as interações fazendo com que elas sejam as mais breves possíveis. Eu não quero falar muito com essa pessoa, porque senão vai acontecer aquilo que eu já sei. Ela vai me responder rapidamente, ela vai voltar a conversa. Então eu vou tentar ser o mais breve possível no meu tratamento com essa pessoa, para que eu não venha me colocar na indisposição da conversa e do relacionamento. Ou ocasionalmente, ou até mesmo constantemente, fala sobre elas com outras pessoas. O quanto é difícil se relacionar com aquela pessoa. O quanto você tenta, mas ela parece não fazer nada para ajudar. O problema é ela. Se ela se resolver nesse ponto, vai estar tudo certo. A gente vai conseguir ter um relacionamento fluido. E quando você não aguenta mais, você explode e começa a dizer umas verdades para essa pessoa. A respeito da personalidade dela, a respeito do modo como ela te trata, a respeito daquela situação de semana passada. Você está fazendo exatamente da semana passada. Ela, como assim? Semana passada você fez isso. E a pessoa nem lembra. Sarcástico, crítico e barulhento são minhas opções preferidas quando estou farto e não suporto mais o outro. Eu passo a não olhar mais para a dignidade daquela pessoa que eu me relaciono e por conta das falhas dela e da dificuldade de me relacionar com ela, então a ironia passa a ser um caminho legítimo para
ainda me relacionar com aquela pessoa, porque talvez possa ser o seu marido, um amigo de longa data, um irmão da igreja, uma pessoa de trabalho. Você não pode deixar de se relacionar com aquela pessoa. Então, a resposta possível seja tratar com ironia, seja ser crítico demasiadamente. Muitas coisas se passaram aqui. Reações, fuga, manipulação, fofoca, contenda. E como considerei anteriormente, sabe de uma coisa? Pensando bem, eu também posso ser alguém difícil de amar. Eu também posso ser alguém absolutamente difícil de se relacionar. A verdade é que os nossos olhos estão sempre voltados prontamente para o outro. E é por isso que Jesus fala que nós temos sempre uma prontidão em tirar o cisco que está no olho do outro. É porque para o outro a gente consegue ver aquilo que é de mais mínimo. E em nós mesmos a gente não consegue ver aquilo que é tão grande, aquilo que é tão perturbador, aquilo que é tão escandaloso. Mas é importante que façamos a movimentação de compreender que se temos pessoas difíceis de lidar na nossa vida, nós também somos pessoas difíceis de lidar, da qual muito provavelmente essa pessoa, sendo cristã ou talvez não cristã, dentro das limitações dela, faz um esforço enorme de continuar se relacionando conosco, compartilhando vida conosco, mesmo com todas as dificuldades e limitações. Mas vamos à frente. Vamos ver não apenas como podemos assegurar e concretizar que, ok, temos pessoas difíceis e somos pessoas difíceis. Como a Escritura nos conduz a lidar com isso. Todos nós somos pessoas difíceis de amar. Pode não ser difícil da mesma maneira que aqueles à sua volta, e você pode não causar a mesma quantidade de dano nos relacionamentos. Mas internamente, à sua própria maneira, você é tão difícil de amar quanto qualquer outra pessoa. E aí a gente colocou a imagem daquele senhor do Up Altas Aventuras. Eu não sei aqui quantas viram. Ele é alguém extremamente difícil de se lidar. Ele não quer sair de casa, ele não quer voar, ele não quer se desprender e se desvincular do seu passado que lhe trouxe tantas marcas. Ele não está a fim de se abrir para ser uma pessoa possível de se amar. Somos aqueles que também pecaram e se desviaram. Como compreender, então, o fato inegável de que somos pessoas difíceis de amar? Onde se encontra o fundamento dessa resolução? Assim como aquelas pessoas difíceis, você e eu pecamos e nos desviamos. Isaías 53:6 e Romanos 3:22-23. O fato de sermos pessoas difíceis de amar não repousa na nossa personalidade, não repousa no nosso temperamento, não repousa nas nossas peculiaridades. Repousa no fato de que todos nós caímos e pecamos e contemos em nós mesmos realidades difíceis de se lidar por conta da natureza pecaminosa que está em nós. Foi preciso o sacrifício de Jesus na cruz para que Deus acolhesse a mim e a você em sua família. Deus não o ama porque você foi um acréscimo maravilhoso à família dele. Ele o ama apesar de como você é. Então, o primeiro ponto que a gente poderia pensar a respeito disso é: o Senhor nos acolheu. Graciosamente, bondosamente, Ele nos acolheu. Não porque eu sou uma pessoa desejável de se estar. Não porque Ele olhou desde antes da criação do mundo e disse: nossa, a Ana Vitória, a Pamela Firmo, a Lucemi, é uma pessoa desejável. Eu tenho prazer de estar com ela, de me relacionar a partir da pessoa que ela é. Cada uma de nós poderia, sinceramente, dizer: não é assim. O fato de Deus ter nos acolhido para a família dele foi por amor. Não foi por condição, foi por incondicionalidade. Porque se dependesse de condição, nenhuma de nós seria trazida para a família de Deus. Seria trazida para o relacionamento de Deus em Cristo Jesus. A gente pode pensar em João 16, que Deus diz que Ele está no Pai, e Ele deseja que, à medida que Ele está no Pai, nós estejamos nele, para que essa relação trinitária venha nos abraçar
venha nos trazer para dentro. Isso é graça. Isso não é por merecimento. Isso não é por quem nós somos. E através de seu amor por você, Ele o transforma para ser como Ele é. Ele o faz amável, embora você não fosse assim. A realidade de Deus nos trazer para Ele e nos chamar para ser amado por Ele, apesar de quem nós somos, não é algo que apenas nos deixa dessa condição, beleza? Eu entendo que Deus me ama de maneira graciosa, de maneira bondosa, apesar de quem eu sou. Ele nos chama para um movimento redentivo, para nos tornar a semelhança dele e então nos tornar uma pessoa amável. O texto que foi citado aqui, 2 Coríntios 5, 17 e 21, aponta para o fato de que nós somos nascidos de Deus e chamados a ser uma nova criatura, uma nova criação. Não mais o que nós éramos, não mais a realidade estabelecida na nossa identidade pecaminosa, mas agora numa nova identidade em Jesus Cristo, em semelhante a Jesus Cristo, nos permitindo assim ser uma pessoa amável. Precisamos receber de Deus exatamente as mesmas coisas que outras pessoas precisam receber de nós. Você precisa ter muita clareza daquilo que você recebeu de Deus em Jesus Cristo, a fim de que você consiga dar a outras pessoas aquilo que você recebeu de Jesus Cristo. Você precisa ter clareza que continuamente você recebe graça, bondade, perdão, paciência de Deus, a fim de que você venha poder dar também essas outras coisas às pessoas. Pense comigo. Quantas vezes você confessou o mesmo pecado a Deus desde o dia da sua conversão? E todo o seu pecado é uma ofensa deliberada a Deus. E continuamente Ele continua te perdoando e te amando, te tornando, como Agostinho diz, talvez não um filho pródigo do início da conversão, mas existencialmente pródigo. Todas as vezes voltando a Deus, pedindo perdão, pedindo misericórdia, por não fazer aquilo que você sabe que é justo diante dele. E continuamente Ele te oferece graça, perdão e misericórdia. Ter isso na nossa mente de maneira contínua é o que vai nos motivar a dar às pessoas aquilo que recebemos de Deus. Mas muita atenção! Se você acredita ser uma pessoa essencialmente digna, de tal forma que qualquer um seria privilegiado em conhecer você, então você não acolherá outras pessoas, até que elas mudem e se tornem dignas, assim como você. Percebemos que essencialmente não somos dignos. Em nós mesmos não existe qualquer tipo de dignidade intrínseca. É a obra redentiva de Jesus Cristo e o fato de ter sido criados por Deus que nos dá valor. Logo, não é por eu ser uma pessoa aparentemente mais fácil de se lidar que eu sou uma pessoa mais desejável de se relacionar. É porque somos redimidos por Deus e criados por Deus que existe dignidade no desejo de se relacionar comigo e se relacionar com o outro. Enquanto você se vê superior, melhor, mais fácil de se lidar do que o outro, você não consegue dar passo na direção de pessoas aparentemente difíceis de se lidar. Quando você então consegue ver a mesma dignidade que Deus te deu no outro, você passa a ser motivado a se relacionar com aquela pessoa por aquilo que Deus faz nela, não por aquilo que ela é essencialmente, como você, pecadora. Aprender a arduabilidade de amar pessoas difíceis começa por pedir a Deus para lhe mostrar como é difícil amar você. Quando Ele responder sua oração, peça que o perdoe. Então, por ter sido perdoado, portanto, você será capaz de compartilhar com os outros a graça que recebeu. À medida que você vai na direção de Deus, em oração, e peça, Senhor, me mostra o quanto eu sou difícil. Porque, com certeza, a minha dificuldade de lidar com essa pessoa difícil e de ter críticas tão duras a ela é porque eu ainda não entendi o quanto eu mesma sou difícil de lidar.
Um modo como talvez eu sou impaciente e tenho sempre uma prontidão de falar com o meu discipulador, com a minha amiga, o quanto minha mãe é difícil de lidar, o quanto meu marido é difícil de lidar, o quanto a minha amiga tem aquelas coisas que é difícil, me deixa irada, me deixa impaciente, ou até mesmo meu filho, é porque eu ainda não compreendi o quão difícil de lidar eu sou. E você é difícil de lidar, mesmo para aqueles que não são cristãos. Mesmo para aquela pessoa ímpia da sua família, você é difícil de lidar. E você só conseguirá lidar com isso à medida que você se colocar diante de Deus, pedindo clareza de quem você é diante dele, e de como ele te redime, e de como ele te ama, e de como ele te perdoa. Tenha objetivos de Deus para se relacionar com pessoas difíceis. Seu objetivo para pessoas difíceis deve ser o mesmo de Deus, que se tornem tudo aquilo que Deus quer que elas sejam. Vitória, como amar então pessoas difíceis? Como me relacionar com pessoas difíceis? Existe um caminho prático, um caminho objetivo para isso? Existe. E esse caminho é sermos imitadores de Deus no modo como Ele se relaciona conosco, de maneira progressiva, olhando desde Gênesis até a revelação completa em Cristo Jesus. Quando você fizer isso, quando você buscar olhar para o modo a qual Deus se relaciona com pessoas e o que Ele objetiva no seu relacionamento com pessoas, você estará buscando o mesmo modo de Deus. Efésios 5:1. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Você está ao lado de Deus no que Ele está fazendo no universo dele. Amar pessoas difíceis é participar da obra redentiva de Deus na vida de outra pessoa. É ser chamado a participar do trabalho de Deus nesse mundo. Os resultados podem não ser exatamente os que você gostaria, mas não há pessoa melhor para quem ou com quem trabalhar. Entender e buscar se relacionar com pessoas e ter o mesmo objetivo de Deus não te dá segurança dos resultados. Não te dá segurança de que aquela pessoa vai responder exatamente do modo como você deseja. Mas o que deve te motivar a isso é a alegria e a satisfação de estar trabalhando em Deus, por Deus e com Deus. Isso deve fundamentar o nosso coração e a nossa alegria em se direcionar a amar pessoas difíceis, mesmo que o resultado não venha. O objetivo desse estudo não é dizer para você, tome, é assim que você vai mudar a pessoa difícil da sua vida. É como você pode amar segundo Deus as pessoas difíceis da sua vida. E como você pode lidar do mesmo modo a qual Deus lida. E como, se pela graça de Deus Ele quiser te usar para de fato redimir essa pessoa, ou melhor, santificar, não redimir, mas santificar essa pessoa, transformar essa pessoa em semelhança à imagem dele. Como Deus busca pessoas? Para ser usado por Deus nesses relacionamentos árduos, você precisa entender como buscar pessoas. Como é que o Todo-Poderoso, Deus do Universo, não nos aterroriza quando busca por nós? Como é que o Deus todo santo, todo perfeito, todo justo, ao buscar se relacionar conosco, não nos aterroriza, não causa fuga em nós na direção oposta a Ele? Em parte, a razão é porque Deus tem um histórico estabelecido de estar envolvido na vida do seu povo e para o bem dele. Deus não é um Deus distante no seu relacionamento. Ele não é um Deus que está à parte dizendo, faça isso, meu povo, haja dessa forma, tenha isso, seja assim, seja alguém apropriado para que eu possa me relacionar com você. Deus não está distante nesse relacionamento de nos amar enquanto seres difíceis. Ele está completamente envolvido
envolvido na vida do seu povo para o bem dele. Amar pessoas difíceis é desejar o bem dela. Enquanto você intencionalmente não deseja o bem daquela pessoa, talvez a qual você tenha dificuldade de se amar e de se relacionar, você vai ter dificuldade para se relacionar com essa pessoa, e a gente vai ver um pouquinho mais do porquê disso. Deus se mantém envolvido conosco. Vamos pensar no Gênesis, sobre o Jardim do Éden, onde Deus respondeu à rebelião de Adão e Eva, prometendo um libertador que nos libertaria de nossa escravidão ao pecado. No primeiro ato, no primeiro momento em que a humanidade se tornou difícil, ofensiva e rebelde a Deus, ele não se afasta dela. Ele, na verdade, dá um passo a mais de envolvimento com ela. Ele diz: eu prometo um libertador. Eu trarei alguém do meio de vocês, da carne de vocês, da descendência de vocês, a fim de que ele possa ser um libertador. Isso acabou, de certa forma, na ótica humana, prendendo a Deus, a humanidade de maneira contínua. Ele tinha um compromisso com ela. Deus não se esquece dessa promessa. Ele se lembrou dessa promessa por milhares de anos e nunca virou as costas para o seu povo. Ainda que eles tenham se afastado de Deus muitas vezes, Deus não se cansou. Ele não perdeu a paciência. Ele não foi alguém emocional, volitivo, que no primeiro momento prometeu: não, eu vou estar com a humanidade, eu vou fazer uma promessa, e depois, no meio do caminho, por conta das dificuldades, por conta da dificuldade do seu povo em se rebelar contra ele, em ofendê-lo, em se tornar ofensivo a ele, ele não se cansa, ele não perde a paciência, ele não desiste, mas ele continua a mover a história na direção daquela promessa que ele fez no início, quando num certo momento ele envia Jesus Cristo para ser o libertador e o redentor da humanidade. Deus permaneceu fiel a nós, mesmo sendo infiéis a Ele. A morte dele garante o seu perdão, a ressurreição dele garante a sua nova vida e o Espírito dele garante que ele nunca o deixará. Deus fez uma obra completa em Jesus Cristo. Para o seu pecado, para a sua ofensa, para a sua inabilidade de se relacionar com Ele, Ele traz a morte de Jesus Cristo na cruz, oferecendo perdão, oferecendo expiação voluntária pelos nossos pecados. Para a nova vida que necessita ser vivida nele, Ele nos traz ressurreição. A ressurreição física de Jesus Cristo implica também a nossa ressurreição espiritual, a nossa nova vida em Jesus Cristo. Sem dúvida, existe uma promessa na ressurreição encarnacional de Jesus Cristo para a glorificação, para o dia em que receberemos um novo corpo, uma matéria glorificada. Mas a ressurreição de Cristo também implica em uma nova vida ressurreta, para não viver mais como vivíamos no passado, quando éramos escravizadas pelo pecado. E o Espírito dele garante que ele nunca nos deixará nessa nova vida. E aí a gente pode se lembrar aqui de Romanos capítulo 8. Os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. E que a presença de Jesus Cristo é a segurança de que o Espírito dele habita em nós. Nessa nova vida que nós somos chamadas a viver, não fomos deixadas à nossa própria conta. Temos o Espírito Santo de Deus em nós, ativamente trabalhando por nós. E eu quero trazer uma consideração, que por muitas vezes nós negligenciamos a presença do Espírito em nós como um poder operante de Deus na nossa vida. Por muitas das vezes nós nos desanimamos nos relacionamentos com pessoas e até mesmo na nossa luta pessoal contra o nosso pecado, porque nós nos esquecemos de que o Deus Trino habita em nós por meio do seu Espírito, operando em nós tudo aquilo que a força do nosso braço absolutamente não tem capacidade de fazer, não consegue dar passos. Jesus, então, permaneceu fiel a você, apesar de muitas vezes você não ter amado de todo o seu coração, alma, mente e força. 2 Timóteo capítulo 2, 13.
Deus permanece fiel a nós, mesmo quando somos infiéis a Ele, porque Ele não pode negar a si mesmo. E aí, no que isso toca em nós? Se Jesus não pode negar a si mesmo, e esse texto diz respeito ao fato de que, se Jesus Cristo ele for infiel a nós no que diz respeito a nos perseverar nele, ele nega a obra que ele fez. Porque a obra que ele fez é completa e suficiente para permanecer atuando em nós. Quando nós nos cansamos e não permanecemos fiéis no relacionamento com pessoas difíceis, não permanecemos fiéis em amar pessoas difíceis, nós também podemos negar a obra redentora de Jesus Cristo. Porque ela é o fundamento do nosso relacionamento com Cristo. Portanto, ela deve ser o fundamento com o nosso relacionamento com outras pessoas. E à medida que eu desisto de me relacionar com pessoas difíceis, eu estou rejeitando o próprio modo e o próprio fundamento a qual Jesus Cristo se relaciona comigo. Então eu preciso ter em mente que ter impaciência, rejeitar relacionamento com pessoas difíceis, não é apenas rejeitar aquela pessoa, mas é rejeitar a obra que Deus fez em Jesus Cristo por mim. E o modo a qual continuamente Jesus ainda permanece se relacionando comigo, me amando, apesar de todas as minhas falhas e as minhas fraquezas. Jesus Cristo está comprometido conosco, apesar de nós. Ele convida a correr até Ele para encontrar segurança. Dê uma olhada rápida pelos Salmos e perceba que Deus o convida, de muitas maneiras diferentes, a pensar nele como o seu protetor. Ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso refúgio e baluarte, escudo e torre forte. Ele o convida a encontrar segurança nele. Ele nos convida a acreditar que nós não seremos rejeitados ao nos voltarmos para Ele. Será que aquelas pessoas difíceis de amar da sua vida se sentem seguras ao se voltar para você? Ou elas sabem que talvez elas vão encontrar rejeição, crítica e retaliação? Como você se enxerga nesse sentido? Será que de fato aquilo que você encontra em Deus, como falamos no início do estudo, é aquilo que você tem dado a outras pessoas? Não por você ser fortaleza, baluarte como Deus é, mas por você ser alguém confiável, por você ser alguém a qual outra pessoa pode encontrar segurança. Porque como dissemos no início, talvez para aquela pessoa que é difícil para você de se relacionar, você seja a pessoa difícil para ela também de se relacionar, à medida que você responde pecaminosamente e não redentivamente a essa pessoa. Ele lhe dá confiança em seu convite ao mostrar como tratou pessoas que estavam enfrentando dificuldades em confiar nele. As histórias de Abraão questionando a promessa de Deus, Gideão duvidando do chamado de Deus e Elias fugindo de Jezabel mostrou um Deus que busca, de forma gentil e bondosa, pessoas medrosas. É a gentileza e a bondade de Deus que os move para perto dele. Ele não trata as pessoas asperamente, nem mesmo aqueles que duvidam dele. É esse o modo a como, não apenas a partir da nossa própria experiência, mas a partir da revelação progressiva de Deus na Escritura, nós temos segurança de como Ele nos trata quando nós recorremos a Ele. Mesmo em nosso medo, mesmo em nossa fraqueza, mesmo em nossa inconfiabilidade, que diante da promessa de Deus, continuamente questionar ela. Ele está sempre aberto a nos receber. Deus não atrai pessoas com segundas intenções. Tudo que nós falamos aqui com o modo bondoso a qual Deus nos recebe e nos traz para Ele e nos acolhe para Ele, não é com segundas intenções. Não é para tornar a vida dele mais fácil. Ele investe a si mesmo em relacionamentos que tornam sua vida mais difícil. Óbvio que a gente está usando aqui figuras de linguagem para falar a respeito de Deus. Não tem como deixar a vida de Deus mais difícil ou mais fácil. Mas a realidade é, Deus trabalha arduamente
por pessoas que não merecem. E Ele não está fazendo isso para nenhum benefício próprio. Isso não traz nenhum benefício a mais para a vida de Deus. Na verdade, isso traz mais trabalho para Deus. Ao ver Deus atraindo pessoas na Bíblia, você aprende que Ele realmente não nos trata segundo os nossos pecados. Ele não nos procura para nos fazer pagar por todos os nossos pecados e erros. Ele quer que nos voltemos para Ele e nos reconciliemos com Ele. Você está começando a perceber o coração de Deus para com as pessoas? O coração de Deus não busca uma satisfação relacional. Ele não busca uma mesma resposta de medida à entrega dele. Deus está se doando continuamente, mesmo quando Ele não recebe aquilo que é recíproco. Mesmo quando Ele não recebe uma resposta relacional na mesma medida, na altura daquilo que Ele tem dado. Buscar se relacionar com pessoas difíceis não é tornar a nossa vida mais fácil. Não é tornar as coisas mais fáceis para nós, muito pelo contrário. Se nos engajarmos a amar pessoas e a se relacionar pessoas como Deus ama, a nossa vida se tornará gradualmente mais difícil. A nossa vida se tornará gradualmente mais trabalhosa, mais intencional. Estaremos mais envolvidos com a nossa própria santificação e com a santificação do outro, a fim de que venhamos a amar pessoas como Deus nos ama em Jesus Cristo. Se relacionando para a glória de Deus. Não nos relacionamos para o nosso próprio benefício imediato, mas nos relacionamos com pessoas difíceis a fim de que Jesus Cristo venha a ser glorificado em nós. E essa glória de Deus em nós não é algo visível, não é uma imagem, não é uma moldura a qual nós passamos pela vida das pessoas e as pessoas olham, olha lá, a glória de Deus na vida daquela pessoa. Talvez isso nem mesmo será percebido do ponto de vista prático. Mas nos relacionar para a glória de Deus é trazer honra a Deus e experimentar a glória dele em nós à medida que nos tornamos semelhantes a Ele. Ao invés da glória de Deus ser algo exposto, ela é uma glória que salta do quadro, tocando pessoalmente em mim e você. Quando experimentamos esse tipo de glória, você é atraído para um relacionamento que está além dos seus sonhos mais ousados. Quando experimentamos nos relacionar com pessoas difíceis no modo de Deus, com o objetivo de Deus, para a glória de Deus, os nossos relacionamentos se tornam aquilo que nós jamais poderíamos imaginar. Porque a nossa mente é pecaminosa e limitada e pensa apenas no próprio benefício. Mas os relacionamentos que são segundo Deus e para Deus apontam para a glória de Deus e uma experiência palpável e viva da glória de Deus em nós. Da alegria e da satisfação de estar honrando a Deus, mesmo quando isso custa o nosso benefício pessoal, mesmo quando isso custa aquilo que nós tensionamos nos nossos relacionamentos. A glória de Deus o transforma, de modo a refleti-lo da maneira que Ele planejou. 2 Coríntios 3,18, que diz que nós somos transformados de glória em glória, a fim de nos tornarmos aquilo que Deus intentou para nós no início da criação. Ao ser transformados para refletir a Deus, você vai querer buscar as pessoas difíceis da mesma forma que Deus o buscou. À medida que a glória de Deus nos transforma em semelhança a Deus, e isso é prazeroso, satisfatório a nós, então nós nos sentimos motivadas, nós nos engajamos a buscar pessoas difíceis como nós somos também difíceis para com Deus. Termina aqui a primeira parte da nossa aula. Peço para que aquelas que tenham tido alguma pergunta dessa primeira parte possam anotar, ou talvez não alguma pergunta, alguma consideração, algum testemunho talvez, de como você, nesse período aqui de estudo, refletiu. Estamos entre irmãs, estamos na família de Deus,
e somos convocados a nos edificar também mutuamente à medida que nós falamos daquilo que Deus está efetuando no nosso coração. Amém? Estamos liberados então para esse intervalo.